Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Pit Stop Teológico. Eu sou Amadeu Moura, vou ficar com você pelos próximos minutos para falar sobre hipocrisia na igreja. Garanto a você que será um tema bem pertinente e bem proveitoso para a sua vida, trazendo edificação e discernimento também. E sobre esse tema, querido, a primeira coisa que você precisa entender é o significado de hipocrisia, que vem da palavra grega, e significa atuação de um ator. Ou seja, toda vez que você vê alguém dramatizando um personagem que na verdade não corresponde à sua essência pessoal, se trata de hipocrisia. Isso é o que tem acontecido também no meio gospel, no meio evangélico. A gente tem observado muitos que se dizem cristãos não vivendo de acordo com o alinhamento do céu. E quando você se propõe a viver o evangelho na prática e não está alinhado com o reino, não está alinhado com o céu, você acaba se tornando um hipócrita. E um dos exemplos mais claros desse tipo de hipocrisia é o apóstolo Pedro. Ele teve uma experiência na qual isso ficou muito bem expresso. É claro, Pedro não teve uma vida de hipocrisia, uma vida de desalinhamento com o céu. Foram momentos pontuais, mas esses momentos pontuais foram bem interessantes e didáticos para nos trazer uma noção mais exata do que significa estar desalinhado com o céu e, por conta disso, ser um hipócrita cristão. Você observa comigo que Pedro está com os demais apóstolos na companhia de Jesus e lá no capítulo 24 de Mateus, Pedro tem um diálogo bem interessante com Jesus. Jesus anuncia a todos os seus discípulos o que haveria de acontecer, principalmente sobre a sua vida, o seu martírio, o seu açoite e, por fim, a sua crucificação. Pedro, naquele exato momento, se levanta e diz: Senhor, de maneira alguma permitiremos que isso te aconteça. Estamos aqui para isso. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, que não cogita as coisas do céu, mas as coisas da terra. Veja, Pedro estava em um claro desalinhamento com o céu através daquela afirmação. E por isso Jesus o repreende. Mas você vai me perguntar: mas Amadeu, não é uma coisa boa você tentar evitar que um mal aconteça ao seu líder? É uma coisa boa. Mas nem tudo aquilo que é bom, segundo a minha régua, segundo os meus valores, é exatamente bom para Deus. E isso você precisa guardar como princípio. Nem tudo aquilo que é bom, segundo a perspectiva humana, é necessariamente bom para Deus. E foi esse o erro de Pedro. Jesus repreende ele naquele momento, justamente porque ele já havia começado a ter uma atitude hipócrita. Ou seja, ele conviveu com Jesus mais de 2 anos e ainda assim não estava alinhado com Jesus. Veja, a palavra divisão significa 2 visões. E Jesus deixa bem claro que um reino dividido não subsistirá. Isso quer dizer o quê? Que para um reino ter êxito é necessário que haja uma única visão, ou seja, alinhamento. E Pedro tenta evitar que Jesus morra. E Paulo vai dizer para a gente que se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã. Olha só, Pedro está tentando evitar que Jesus vá à cruz, que Jesus morra. E se Jesus não tivesse ido, ele não teria ressuscitado e a nossa fé hoje seria vã. Se Jesus ouve o conselho de Pedro, naquele exato momento, Jesus se tornaria um leviano e um mentiroso. Veja, Pedro pensou no bem-estar físico de Jesus, mas não pensou no caráter dele. E é exatamente isso que tem acontecido nos nossos dias. As pessoas estão pensando no seu bem-estar. Ah, é só uma cervejinha, é só uma festinha, é só um adultériozinho, é só uma prostituiçãozinha. Deus vai entender, afinal de contas, é só um momento passageiro. Amanhã você pede perdão a Deus? Não. Pessoas que estão interessadas no seu bem-estar e ignoram seu caráter são pessoas hipócritas. Estão te levando para o mesmo caminho de hipocrisia. E isso precisa ter um basta na sua vida. Você precisa se posicionar, buscar um alinhamento com o céu, para que a sua vida prática cristã possa ser condizente com os princípios e os intentos do rei e viver uma vida de prática sincera diante de Deus.
Outro aspecto interessante da hipocrisia é quando você analisa as pessoas que não praticam o perdão dentro da igreja por conta do grau da ofensa que sofreram. Analise comigo, pessoas que se isolaram de certas pessoas para evitar serem ofendidos. E isso é exatamente o que a Bíblia condena. Jesus veio para os doentes, Jesus veio para aqueles que estavam marginalizados, Jesus veio para uma infinidade de pessoas diferentes. Mas a gente, por conta da ofensa dentro da igreja, não é capaz de praticar o perdão genuíno para que haja uma nova aliança e uma nova comunhão. E isso é hipocrisia. Você recebeu o perdão de Deus, receber as benesses do céu, a misericórdia dele e não repassar isso para outras pessoas. Agora veja comigo o que diz lá em Mateus no capítulo 24, verso 10. Veja o que ele vai dizer. Bem no comecinho do texto. Eu não vou ler o texto inteiro para vocês porque a aplicabilidade daquilo que eu estou tentando explicar para vocês agora consiste exatamente nesse comecinho. Então observem bem aí comigo. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Escandalizar é o mesmo que ofensa. É aquele que se sente ofendido por uma determinada coisa, por uma determinada ação ou situação que viveu dentro da igreja e às vezes também até fora dela. Então, essa ofensa, trazendo para a língua original da palavra, você vai observar que no grego, essa palavra ela significa aquele dispositivo lá da armadilha, onde ficava contido a isca para pegar a presa. Ou seja, a palavra escândalo, a palavra ofensa, nesse texto, tem uma ligação direta com a armadilha. E é justamente isso que acontece com as pessoas que se entregam ao rancor, se entregam à ofensa, se entregam a esse tipo de armadilha. E todos nós sabemos qual é o objetivo de qualquer armadilha, que é exatamente levar você para dentro de algum cativeiro, levar você para dentro de alguma prisão. E é isso que acontece com essas pessoas. Elas se fecham com receio de serem ofendidas novamente por outras pessoas. Então elas limitam seu ciclo de amizade e limitam a sua comunhão, limitam o seu perdão. E aí é que mora o perigo. Veja comigo, uma pessoa ofendida, ela automaticamente começa a fazer a vontade do diabo. Por quê? Porque ela se isola. E nesse isolamento, ela vai permanecer durante um longo tempo se o seu orgulho não for quebrado. Veja, o orgulho é exatamente aquilo que impede você de enxergar a sua real condição. E enquanto você não enxergar a sua real condição, não existe nenhuma possibilidade ou margem para mudança. É um ingrediente fundamental para a mudança, o reconhecimento daquilo que nós realmente somos. Então, a pessoa se fecha através do orgulho dentro desse cativeiro da ofensa. E dentro desse cativeiro da ofensa, o orgulho faz com que ela pense que ela está certa em não perdoar, faz com que ela está certa em se isolar das demais pessoas. Aí é que mora o grande erro. Esse é o grande perigo. Porque nessa empreitada, o que exatamente está em jogo? O que exatamente vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se isolar e a Bíblia compara também aquele que é ofendido a uma fortaleza. Isso você vai ver lá em Provérbios no capítulo 18. Veja, a pessoa que está dentro do cativeiro da ofensa, dentro do cativeiro da mágoa, ela automaticamente vai se distanciar de outras pessoas, limitando seu potencial de perdão, vivendo a vontade do inimigo. E dentro desse cativeiro, o orgulho vai fazer com que ela se mantenha lá dentro por achar que ela está correta, por achar que ela está fazendo a coisa certa. E você observa, por exemplo, o filho pródigo, ele não conseguiu enxergar a sua condição no primeiro momento. Por isso que ele embarcou naquela canoa furada, que já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A igreja de Laodiceia, por exemplo, ela se achava rica e poderosa, mas através de uma carta, Deus disse a eles que eles não passavam de pobres, miseráveis e nu. Veja, eles não conseguiam enxergar a sua real condição no primeiro momento. E justamente por não enxergar a sua real condição no primeiro momento, é que no primeiro momento eles não tiveram nenhum tipo de mudança efetiva.
Então, se você vive distante das pessoas por conta de ofensa, fuja disso. Volte novamente a praticar o perdão. Não interessa se foi o outro que errou com você. A Bíblia diz que a gente tem que perdoar independente de onde partiu o erro. Isso é bíblico. Então, eu convido você a viver isso. E te dizer mais, que quando você se isola demais dentro da sua fortaleza, né? Porque todo mundo sabe que a fortaleza é aquele lugar utilizado para proteção. As pessoas se protegem tanto dentro de uma fortaleza, que não consideram o risco de sair algo interessante. E aquilo que era para ser uma fortaleza de proteção acaba se tornando uma prisão sem que elas percebam. Veja, o cativeiro da ofensa vai fazer isso também com você. Vai limitar tanto você que você não vai querer mais sair. Você vai querer ficar preso ali dentro. Você vai ser aquela pessoa que vai receber muito de Deus, mas não vai repassar nada de Deus. É exatamente isso que vai ocorrer com você. E isso é caminho de morte. E eu trago um exemplo prático para você. Observe comigo que o coração, ele recebe sangue e repassa sangue o tempo todo. Justamente o que mantém o corpo vivo, receber e repassar. Você observa também a diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. No Mar da Galileia existe vida, existe peixe, mas no Mar Morto não existe vida. Por isso leva o nome de Mar Morto, né? Mas por que o Mar Morto se encontra naquela condição e o Mar da Galileia se encontra numa condição completamente diferente? A diferença é essa. O Mar Morto recebe águas e repassa essas águas através do Rio Jordão para o Mar Morto. O Mar Morto, por sua vez, ao receber essas águas, não repassa para lugar nenhum. O Mar Morto não repassa aquilo que recebe. Por isso ele é morto. Então, esse é o exemplo claro que precisa ficar para a sua vida. Você que é aquela pessoa que recebe muito de Deus, mas não repassa nada. Você recebeu o amor de Deus, a misericórdia de Deus, mas se isola por conta de meras ofensas, limita a expansão do seu ministério porque tem medo de se ofender. Tome muito cuidado, porque você pode morrer aí dentro. Mas existe uma solução para isso. Existe algo que pode resolver isso. Porque eu acredito que é muito comum, convencional, pregadores ou youtubers falar sobre o que é o problema, como o problema acontece. Mas apontar uma solução, uma saída convincente é que é um grande problema. Mas vou fazer isso agora. Vou mudar um pouco isso e lhe dar uma solução bem prática para esse detalhe. Acompanha comigo. Veja só, Jesus nos dá a dica para sair desse cativeiro da ofensa, que pode nos levar à morte, por nós recebermos muito e repassarmos pouco. Ele nos dá a dica através do ouro. Como o ouro é refinado, indica exatamente como deve ser a nossa conduta diante dos cativeiros da ofensa, das mágoas, dos problemas sentimentais que a gente vive. E eu vou te explicar como. O ouro, ele recebe outras substâncias, outros metais, e ao se juntar com essas outras substâncias, ele se torna uma superfície, ele torna uma estrutura um pouco mais rígida. Porque o ouro, no seu estado puro, ele é mais maleável, ele é mais flexível. Mas ele se torna mais enrijecido na medida que ele é misturado. E essa mistura a gente chama de liga. E o ouro segue assim nessa rigidez durante muito tempo. E isso só muda quando ele é refinado novamente. E para refinar o ouro novamente, é necessário que ele seja triturado, bem triturado, e depois ser atirado dentro do solvente. E na medida que é aquecida uma temperatura, geralmente de uma fornalha, aquecida uma temperatura bem alta, as substâncias que estavam ali no ouro, elas começam a se desvencilhar e ir para a superfície da água, do solvente. E o ouro volta ao seu estado novamente de pureza. O ouro que era duro volta a ser maleável novamente. É exatamente isso que acontece com o nosso coração. É exatamente essa a libertação que o nosso coração precisa vivenciar nesses tempos. Veja, o nosso coração foi endurecido por uma liga. Liga de quê? Rancor, mágoas, falta de perdão, falta de compaixão, falta de conciliação, falta de amor, falta de interesse pelo outro. E esse coração duro, você observa também a respeito dele, lá em Hebreus, no capítulo 3, verso 13, vai dizer que os homens foram endurecidos pelo engano do pecado.
Como foram endurecidos? Pelo engano do pecado. Porque o pecado, a mágoa, se tornou uma substância que enrijeceu os corações. E para o coração voltar a ser puro novamente, maleável novamente, sensível a Deus novamente, é necessário que ele seja refinado. E para ser refinado o coração, assim como o ouro, nós também precisamos de uma fornalha. E essa fornalha se chama aflição. Sim, a aflição é um dos meios pelo qual Deus utiliza para purificar novamente o nosso coração, para ser mais maleável e sensível a Ele. Você observa isso melhor lá em Isaías no capítulo 48, onde ele diz que nos purificou a partir da fornalha da aflição. Nos purificou através da fornalha da aflição. Você observa também em 1 Pedro no capítulo 1, verso 6, onde ele vai dizer que para que a prova da nossa fé se ache em louvor, é necessário provações. Veja, as provações têm um caráter purificador em nosso coração. Veja comigo no exemplo, claro, do filho pródigo. Ele só foi se dar conta da sua real condição a partir da aflição de não ter o que comer, de ter que se alimentar de comida de animais. Foi aí que ele se deu conta da sua real condição. Foi aí que o orgulho foi arrancado do coração dele e o coração dele voltou a ser flexível e maleável novamente para ouvir Deus. Foi a igreja de Laodiceia também, que eu falei aqui para vocês antes, que se achava poderosa e rica. Deus olha para aquela igreja e diz que eles deveriam comprar ouro refinado dele. Deus diz também que vai dar colírio para eles, para que eles vejam. Todos esses dois exemplos deixam claro a intenção de Deus de trazer uma purificação a partir de circunstâncias difíceis. E é exatamente essa lição que fica para cada um de nós. Viver o amor de Deus, viver o perdão de Deus de uma forma sincera. Não adianta você estudar muito, não adianta você ler muito a Bíblia se você não pratica o perdão. Se você não pratica o perdão, a Bíblia diz que você praticamente nunca chegou ao pleno conhecimento da verdade. É isso que a Bíblia define. E por último, eu queria deixar para vocês algo muito interessante, porque o texto aqui do capítulo 24 de Mateus vai dizer que naquele tempo muitos vão se escandalizar ou se ofender, vão trair, porque geralmente uma pessoa ofendida, ela sempre trai, né? E a traição também revela um pouco de má personalidade, de dissimulação da personalidade, de hipocrisia, né? E muitos também vão se odiar naquele tempo. A Bíblia deixa isso bem claro. E o ódio, segundo o texto de 1 João no capítulo 3, é comparável com homicida. Pessoas que não têm a vida eterna. Veja só como o ódio é perigoso. Então, cuidado. Cuidado porque a ofensa que leva você ao cativeiro e que mantém você lá pelo orgulho, pode gerar ódio. E esse ódio pode comparar você a um homicida. E uma vez comparado a um homicida, você jamais terá a vida eterna. Entenderam? Muito bem, esse foi o momento da palavra, esse foi o momento em que nós dividimos aqui esse conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Próximos vídeos nós vamos estar trazendo aí conteúdos tão pertinentes quanto. Então, não deixem de se inscrever no nosso canal, não deixem de apertar o sininho, não deixem de deixar o seu like, não deixem de comentar. Fazendo isso, vocês nos ajudam muito. E por hoje é só, e quero agradecer a todos por tudo. Sejam todos abençoados em nome de Jesus.